Eu quero começar mais um vídeo lendo uns versículos aqui da Palavra de Deus em Êxodo, capítulo 3, versículo 7 a seguir, que diz: Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus atores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimidos. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu quero falar aqui rapidamente, ou seja, aproveitando esse tempo maravilhoso, ao pedido de alguns nossos que estão ouvintes, que estão acompanhando nossos vídeos, pedindo para falar sobre o Mar Vermelho, sobre os dons espirituais, sobre o batismo do Espírito Santo, os 7 mergulhos de Naamã, mas eu quero falar aqui sobre o Mar Vermelho. E para mim falar sobre o Mar Vermelho, não tem como falar sobre as 3 tentativas de saída dos filhos de Israel que Deus fez com o seu povo. Primeiro nós temos a saída planejada, saída impedida e saída realizada. Então nós vemos que a primeira tentativa foi a saída planejada. Deus, ele planejou libertar o seu povo de Israel. Deus se manifesta para Moisés ali no deserto do Sinai, em Horebe, através de uma sarça, e ali Deus fala com Moisés: eu vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, e eu desci para livrá-lo, para levar a uma terra que mana leite e mel. Deus promete para Moisés, Deus está planejando ali, nesse plano, para libertar o povo de Israel. Deus precisava então de Moisés para que ele descesse à terra do Egito para lhe libertar o povo de Israel, o povo do Senhor. Essa é a primeira saída, a saída planejada. Deus planejou o tempo certo para libertar o seu povo, os filhos de Israel, que já fazia 4 séculos que estavam ali no Egito e sendo oprimido pelo um faraó tirano. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor pedindo a sua libertação. Então Deus escolheu Moisés, enviando até a terra do Egito para então libertar o seu povo. O que nós aprendemos é que o nosso Deus, ele é longânimo, ele é paciente e ele age no tempo certo, na hora certa. Deus prometeu que tiraria o seu povo da terra do Egito, mas que eles estariam ali 400 anos. Depois, Deus escolhe Moisés, e Moisés teve 3 períodos na sua vida, que foi os 40 anos no Egito e 40 anos na terra de Midian, lá no deserto do Horebe. Lá ele aprendeu a trabalhar com ovelhas, até que Deus apareceu para ele quando ele estava com 80 anos de idade, e então Deus fala com ele para ele descer para o Egito. No versículo 10, Deus fala para ele: vem agora, e eu te enviarei a Faraó. Tudo tem o tempo certo, a hora certa, o momento certo. Não precisa precipitar. Deus estava atento ao que estava acontecendo com o seu povo. Então nessa primeira saída, a saída planejada, Deus planejou tudo, preparou Moisés, e no tempo certo Deus enviou para libertar o seu povo. A segunda saída é a saída impedida. Quando Moisés ele chega no Egito, que ele vai à presença de Faraó, Faraó disse: não conheça o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E ali, durante aquelas confrontações, Deus então manda suas 10 pragas sobre o Egito, os seus juízos sobre Faraó e sobre o seu reino. Deus falou para Moisés que ele endureceria o coração de Faraó, para que não deixasse o povo de Israel ir, mas que Deus também lhe traria os seus juízos sobre o Egito, até que Faraó libertaria o povo de Israel.
Então nessa segunda saída, a saída impedida, não foi fácil para Moisés. Não foi muito fácil. Ele teve que orar a Deus. Chegou o momento em que ele falou para Deus: por que tu me enviaste? Por que tu me enviaste para cá para libertar o povo de Israel? Então chegou o momento que Moisés, ele até pediu para Deus riscar o nome dele do livro da vida. Não foi fácil, mas mesmo assim no capítulo 6, Deus animou a Moisés dizendo: eu vou trazer os meus juízos sobre a terra do Egito e vou libertar o povo de Israel, os meus servos. E assim aconteceu. Na terceira tentativa, na terceira saída, a saída realizada foi quando Deus mandou as 10 pragas, e na última praga, que era a morte dos primogênitos, o faraó então cedeu e mandou que então Moisés saísse da terra do Egito, tudo que eles tinham, o gado, a riqueza. Deus falou: eu vou despojar o Egito, e vocês sairão com ouro e prata. E assim Deus fez. Então nós temos a primeira saída planejada, quando Deus planejou para libertar o povo de Israel, escolhendo Moisés. A segunda saída, a saída impedida, foi quando Moisés chegou e foi confrontar com o faraó, e ele impediu que o povo de Israel saísse da terra do Egito, dizendo: não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Agora a terceira saída é a saída realizada. Deus cumpriu e assim libertou o seu povo através da mão de Moisés. A Bíblia fala que Deus, com seu braço forte e estendido, libertou Israel do poder do Egito. E eles saíram com muita riqueza. Moisés disse para Faraó: não ficará aqui uma unha. E assim eles seguiram, caminharam 3 dias, até chegar perto do Mar Vermelho, aonde eles se acamparam, conhecido como Mar de Juncos. E ali no mar, era um nome popular na época, chamado de Mar Vermelho, pela questão de o sol à tarde bater sobre as águas do mar e ela ficar como sangue. Então chamava-se de Mar Vermelho e é até hoje. Ali eles ficaram acampados 1 mês, até que um dia Deus endurece o coração de Faraó para que persiga o seu povo. E assim eles vieram, tanto o Faraó quanto o seu exército. Ele veio com 600 carros. Alguns escritores dizem que ele veio com 34 mil de infantaria e carruagens para então perseguir o povo de Deus. Quando Israel estava acampado, que viu poeira se levantando ao longe, clamaram a Moisés, murmuraram, levantou-se contra Moisés, mas Moisés não se abalou. Ele disse: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis, porque os egípcios que agora vede, nunca mais vereis, o Senhor pelejará por vós. Assim, Deus falou, Moisés ora a Deus, e Deus fala com Moisés: o que é que você tem na mão? E ele disse: uma vara. Deus diz: toca no mar. E assim Moisés fez. Quando ele toca nas águas do Mar Vermelho, a Bíblia diz que durante toda aquela noite, um vento oriental veio e abriu as águas do Mar Vermelho. E Deus disse para Moisés: diga agora ao povo que marche. E assim aconteceu. Deus abriu o Mar Vermelho, que as paredes à esquerda e à direita se tornaram como pedra. Ficaram tudo congelados aquela água, e eles passaram em terra seca. E a Bíblia diz que a sua direita e a sua esquerda foi como um muro, e todo Israel o atravessou. Quando todos atravessaram, Deus disse para Moisés: agora toca nas águas. E Deus permitiu que agora Faraó e o exército entrassem ali no Mar Vermelho. E Deus começa a tirar agora as rodas dos carros de Faraó. E eles começam a entrar em pânico, e eles disseram: fujamos da face do Deus de Israel. Mas a Bíblia diz que Deus derrubou aos egípcios seus cavalos e seus cavaleiros. E quando Moisés toca nas águas, o mar volta novamente como era. E assim todo o exército de Faraó pereceu, como também Faraó. O Mar Vermelho é um dos grandes milagres mencionados na Bíblia. Isso aconteceu há muitos anos atrás. O Deus que fez milagre naquele dia, que pelejou por Israel, Ele peleja por você também. Ele luta por você. Aquilo que é para Deus fazer, nós não conseguimos fazer. Mas o que está ao nosso alcance fazer, vamos utilizar.
os talentos, a nossa vocação, aquilo que Deus nos deu. O mar que está à nossa frente, o mar da vida, o que nós precisamos é usar a nossa fé. Nós precisamos usar a nossa crença, a nossa confiança em Deus, porque Deus quer que nós marchamos, porque Ele está à nossa frente. Ele sempre vai pelejar por nós. Deus sempre estará ao nosso lado nos ajudando. Assim, o Mar Vermelho existe até hoje. Até hoje. E muitos estudiosos sabem exatamente que o Mar Vermelho se abriu para o povo de Israel passar. Deus guiou o seu povo através da coluna de fogo, guiando até chegar do outro lado do Mar Vermelho. Depois que eles chegaram, Moisés foi cheio do Espírito Santo, louvou ao Senhor, como também Miriam profetiza. Ela com as mulheres começaram a louvar e a engrandecer a Deus pelos milagres. Miriam dizia: Deus lançou no mar aos exércitos de Faraó, seus cavaleiros, seu carro, e todo o exército pereceu. O que nós aprendemos, não precisa se preocupar. No mar da vida, sempre o nosso Deus estará realizando os seus milagres em nosso favor. Deus sempre vai estar pelejando por nós. Quando nós vemos na Bíblia que Deus planejou a saída, fique tranquilo que os planos de Deus jamais serão frustrados. O que Ele falou, Ele vai cumprir. Às vezes, no momento, parece que quando Deus faz a promessa, que demora, parece que tanto, parece que Deus não está lembrando, mas o nosso Deus, Ele é fiel. Ele age na hora certa, no tempo dele. Deus não atrasa e Deus não adianta. Ele age no tempo dele e na hora certa. Confia em Deus, assim como o povo de Israel e Moisés confiou no Senhor. E eles alcançaram milagre, e grande milagre Deus fez. Assim Deus também fará na sua vida, na tua família. Deus vai operar grandes maravilhas. Creia em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração, pois o nosso Deus, Ele não muda. Passa o céu e a terra, mas a palavra dele permanece para sempre. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dirigir. Creia em Deus, sabendo que Ele está à nossa frente, guiando nossos passos. Espero que você compartilhe esse vídeo, que é para outras pessoas, de ver os milagres que Deus operou na vida de Israel. Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, abençoa a todos os ouvintes, aqueles que estão assistindo e que vão assistir esse vídeo. Que seja uma bênção na vida de cada um deles. Que o Senhor possa operar maravilha e milagres, assim como o Senhor operou no passado para com Israel, para com Moisés. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. E o Senhor continua fazendo sinais e maravilhas no meio do seu povo. Pai, eu oro e abençoa cada um, que o Senhor venha abençoar grandemente, em nome de Jesus.